nós estamos navegando no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. E eu quero estimular você a em casa fazer a leitura deste Evangelho tão maravilhoso. Hoje nós vamos para o capítulo 3, o arauto do rei. É o tema da mensagem desta noite. E nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. Mateus 3, do verso 1 ao verso de número 12. Atentemos ao que nos diz a palavra do Senhor. E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com o fogo, que nunca se apagará. Que Deus aplique ao nosso coração a sua palavra. Nós ouvimos da primeira mensagem que foi pregada sobre Mateus, a linhagem humana do rei, a linhagem de Jesus Cristo, a linhagem humana, de onde ele veio na sua descendência. Vimos também a linhagem divina de Jesus Cristo, nos reportando até Adão. Vimos as reações ao rei, as reações dos magos, de Herodes e a reação de Maria e José. E hoje nós vamos olhar para o capítulo 3. Embora esses capítulos estejam juntinhos na Bíblia, do capítulo 2 para o capítulo 3, nós temos uma distância de 30 anos, pelo menos, entre esses dois capítulos. Entre o capítulo 2 e o capítulo 3, nós temos 3 décadas, que é do nascimento até Jesus começar o seu ministério. Há muita especulação onde Jesus passou os seus 30 anos. Porque a Bíblia ela não traz esse relato. A Bíblia vai mencionar o nascimento de Jesus, depois menciona Jesus aos 12 anos no templo, depois ela não menciona só aos 30 anos, quando Jesus vai dar início ao seu ministério. Então há muita especulação sobre isso. Nós nos atentamos ao que a Bíblia traz, ao que a Bíblia diz, e
Tudo o que sabemos é que Jesus era conhecido como o carpinteiro de Nazaré. Veja o que nos diz o evangelista Marcos, no capítulo 6 e no verso 3. Marcos, capítulo 6 e verso 3, o que nos diz o evangelista Marcos sobre Jesus Cristo, dentro desse período. Marcos 6 e 3. Se puder colocar aqui para a gente, é bom que todos visualizam. Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, e irmão de Tiago e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então Marcos faz uma referência a Jesus como o carpinteiro. Há uma música do cantor Marco Antônio que diz: foi Jesus Nazareno, foi Jesus o carpinteiro, né? O Filho de Deus que me amou primeiro. E eu lembro muito da minha mãe quando via essa música, ela dizia: meu filho, venha cá, e Jesus foi carpinteiro? Onde é que está na Bíblia que Jesus foi carpinteiro, né? E ela ficava assim brava, ela não. Mas Marcos faz uma referência a Jesus como carpinteiro. E naturalmente, como seu pai era carpinteiro, como adolescente, como jovem, ele pode muito bem ter aprendido o ofício de seu pai. Mas a Bíblia não nos dá maiores detalhes, apenas este Marcos e também Mateus capítulo 13, no verso 55, coloca aqui Aldo para a gente, Mateus 13, capítulo 13, e no verso 50, deixa eu ver aqui, 55? Não, é porque eu estou em Marcos, 55, Mateus 13 e 55. Não é este o filho do carpinteiro, e não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? Então nós temos essas duas citações neste período. E o capítulo 3 de Mateus também ele tem um dado muito interessante para nós. Durante 400 anos, Deus não levantou profeta sobre o povo de Israel. É um período conhecido na Bíblia como o silêncio de Deus. O último profeta levantado é Malaquias, e depois de Malaquias não se levanta outro profeta, e vai um tempo aí de 400 anos, e levanta-se João Batista. Então João, ele rompe um silêncio de 500 anos. De 400 anos, perdão. E quando João começa a trazer a mensagem do Evangelho, a Judéia ela estava sob domínio romano. Roma estava dominando na época de João Batista. Os romanos conquistaram a região no século I a.C. e prescreveram sua autoridade, o que trouxe uma presença militar romana significativa e um governo indesejado para os judeus. Herodes o Grande foi o governante da Judéia durante o nascimento, o início do ministério de João Batista. Já existia uma expectativa messiânica, uma expectativa do Messias que viria para libertar o seu povo. Mas Roma, a Judéia, todos viviam um momento de imensa corrupção, de imensa idolatria, de imensa imoralidade, campeava, reinava, dominava nessas cidades. Então João vem neste momento, nesse contexto, com uma mensagem contundente. O escritor bíblico diz: naqueles dias de corrupção, naqueles dias de idolatria, naqueles dias de negação da fé,
naqueles dias de esfriamento, naqueles dias de afastamento do povo de Deus, naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia. E qual era a mensagem de João Batista? A mensagem de João Batista era uma mensagem confrontadora, era uma mensagem direta. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Reino dos céus e reino de Deus tem o mesmo significado nos evangelhos. Mateus, ele está escrevendo para judeus, e escrevendo para judeu, o judeu, ele tinha o temor de pronunciar o nome Deus. Então Mateus não usa o nome Deus, o reino de Deus, usa reino dos céus. Mas não há diferença entre reino de Deus e o reino dos céus. Jesus vem estabelecer o reino de Deus, o reino dos céus. Então, João pregava essa mensagem de arrependimento, de confrontamento com a palavra. O propósito de João era preparar o povo para a chegada de Jesus Cristo. O versículo 2 do capítulo 3, ele diz: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto. João anunciou Jesus como uma manifestação de Deus, o que levou algumas pessoas a questionar se João era o Messias, ao que João respondeu que ele não era a luz, mas ele veio para dar testemunho da luz. O reino de Deus estava próximo, o reino de Deus havia chegado ali. E meus queridos, que credenciais João tinha para falar isto? Que credenciais João tinha para anunciar isto? Ele simplesmente apareceu, ele apareceu do nada pregando essa mensagem? Não. João Batista estava anunciado nas Escrituras. O nascimento de João, ele é anunciado nas Escrituras. A sua mensagem é profetizada pelo profeta Isaías, quando diz: voz do que clama no deserto. Então João tinha credenciais e autoridade bíblica para pregar aquela mensagem. Que mensagem? A mensagem de arrependimento. Então os livros da lei, os livros dos profetas, as profecias apontavam para João Batista, o arauto do rei. Arauto era aquele que vinha antes do rei, anunciando que o rei haveria de chegar. Então, os evangelhos, eles não acontecem sem amarração. Os pontos traçados por Deus, todos são planejados. Deus não faz nada ao acaso. Deus planejou Jesus lá do Éden. E agora ele levanta João Batista para preparar o caminho do Senhor. Depois de um tempo de 400 anos de silêncio, surge o profeta, pregando o arrependimento. E aquela mensagem impactou as pessoas. O versículo 5 diz: então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava. Então a mensagem de João, ela ecoou. A mensagem de João Batista, uma mensagem de arrependimento, de confronto com a verdade de Deus, ela tocou o coração daquele povo. E João trouxe uma mensagem de alerta. Verso de número 6 diz: e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. E João, diz o texto, que quando ele viu os fariseus e saduceus
vindo ao seu batismo, ele os chamou de raça de víboras. Por que João os tratou daquela forma? Porque João os conhecia e entendia que eles não estavam ali pelo arrependimento, mas eles estavam ali apenas para impressionar o povo. E João os chama de hipócritas. João faz um alerta contra a hipocrisia. Hipocrisia é um termo que surge lá na Grécia, onde as pessoas representavam aquilo que não era. Então, as pessoas que representavam algo eram conhecidas como hipócritas. Então, a hipocrisia vem daquele momento onde alguém representa uma coisa que não é. E a mensagem de João Batista, ela confrontava. O arrependimento, ele não pode estar onde há hipocrisia, não há arrependimento. O arrependimento, ele vem da sinceridade de coração. Então, João alerta para a hipocrisia. No verso 8, ele diz: produzam frutos dignos de arrependimento. E não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai a Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode trazer filhos, até das pedras, Deus pode trazer filhos. E ele estava falando agora de um falso arrependimento, daquele povo. João vai falar também da confiança que aquele povo tinha nele mesmo, nas suas obras. E João vai dizer: produza frutos dignos de arrependimento. Meus queridos, essa época parece tanto com a nossa época. Essa época parece tanto com o tempo que nós estamos vivendo. Quando existe a mensagem confrontadora do Evangelho, mas muitos ainda insistem em viver na hipocrisia, muitos insistem em viver na religiosidade, muitos insistem em achar que os seus atos os justificam, quando só Cristo nos justifica. Não podemos confiar na nossa justiça, não temos justiça para nos levar ao céu. Quem nos leva ao céu é tão somente a graça maravilhosa de Deus, é o amor maravilhoso do Senhor. João pregou uma mensagem há mais de 2000 anos, mas uma mensagem que ecoa até os nossos dias, uma mensagem que aponta para o caminho do céu, para o caminho do Senhor, para o caminho do arrependimento, para o caminho da vida eterna, para o caminho da aproximação com Deus. Nós vivemos tempos difíceis, tempos em que nós precisamos nos aproximar do Senhor, precisamos viver para o Senhor, precisamos amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Tempo em que nós precisamos nos apegar à palavra, porque as pessoas não estão resistindo à palavra. Elas não leem, não buscam, porque a palavra confronta. A mensagem de João confrontava com o pecado. A Bíblia é um espelho, quando nós lemos, nós nos vemos nela. E ela nos confronta de uma forma que ela nos incomoda. O grande homem de Deus, chamado D.L. Moody, ele escreveu uma frase muito significativa, referente à Bíblia. Ele diz: ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desse livro. Não conheço ninguém que tenha uma vida em pecado, que tenha comunhão com a palavra. A comunhão é interrompida, porque a palavra, ela nos trata, a palavra, ela nos renova, ela nos limpa, ela nos desafia. E a mensagem de João Batista, ela cumpria esse papel. Contudo, João conhecia o seu lugar. João sabia que ele era apenas o arauto do Cristo, do rei. Ele não era o rei. E no verso 11 ele diz: eu batizo vocês com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim,
é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de carregar as sandálias. Que exemplo maravilhoso. Nós vemos hoje, mesmo no reino de Deus, uns querendo ser maior que o outro. Alguns querendo ter maior proeminência sobre o outro. E João Batista diz: importa que ele cresça e que eu diminua. E João entendeu qual era o seu papel. Nós precisamos entender qual é o nosso papel no reino de Deus. É buscar a glória do Senhor. Ele é o rei. Nós anunciamos também a vinda dele, como João anunciou. João anunciou a primeira vinda dele, nós anunciamos a segunda. Nós anunciamos que ele voltará. Nós pregamos também o arrependimento dos pecados. Nós dizemos para as pessoas: arrependam-se dos seus pecados. Mas a gente tem dito isso tão pouco. A igreja do século 21 tem dito isso tão pouco. Veja, navegue pela internet e veja quantas vezes você vai ouvir alguém dizendo: arrependa dos seus pecados e volte para o Senhor. Tão pouco. Mas essa palavra precisa ser pregada. Irmãos, caminhando para concluirmos, algumas aplicações desse texto. João deixou um legado à igreja, como exemplo de um mensageiro fiel. João era um homem obediente à palavra de Deus. Ele era o arauto do Salvador. Ele recebeu uma mensagem que proclamou. Qual legado nós estamos deixando para a igreja? O legado de grandes empresários, de grandes eruditos, de grandes filósofos? Qual legado? Legado de pessoas orgulhosas, vaidosas? Ou cada um de nós está deixando um legado de obediência à proclamação de Jesus Cristo? João, ele incomodou o mundo com a sua mensagem. João perturbou o reino das trevas. Ele denunciou o pecado do mundo para o mundo. E ele foi acusado de tantas coisas. Meus queridos, com grande tristeza, nós constatamos que muitos pregadores dos nossos dias, ao invés de pescar homens, de pescar vidas para o Senhor, estão pescando elogios, estão pescando coisas para si. Mas João é um exemplo de uma voz contundente contra o pecado. João nos deixa um legado de auto-humilhação, um legado de humildade. Ele não tomou para si o prestígio de ser reconhecido, mas ele exaltou ao Cristo vivo. João é um testemunho evidente de que o verdadeiro reconhecimento, ele provém de Cristo. A igreja não lhe deu o reconhecimento que ele merecia. O mundo o odiou. Ele mesmo não se viu como alguém significante. Mas Cristo honrou aquele homem. Nem mesmo João esperava que Cristo o honrasse. Talvez ele morreu e não ficou sabendo das palavras de Jesus Cristo a respeito dele. Dos nascidos de mulher, nenhum foi igual a João Batista. Que legado João Batista nos deixa como arauto do rei. Que sejamos também arautos do rei, porque o nosso Senhor voltará para buscar a sua igreja, voltará para buscar o seu povo. E esta é a mensagem que nós temos, essa é a mensagem que nós precisamos viver, e esta é a mensagem que nós precisamos pregar. Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Convido os irmãos a ficarem de pé em nome de Jesus.